Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos congruência de triângulos. Além da definição de congruência, nós veremos 5 critérios que nos ajudarão a decidir se dois triângulos dados são congruentes ou não. Vamos lá? Bom, antes de definirmos o que são triângulos congruentes, nós precisamos da definição de ângulos congruentes e segmentos de retas congruentes. Então, comecemos com ângulos. Dois ângulos A e B são congruentes se eles têm a mesma medida. Nesse caso, quando A é congruente ao ângulo B, então nós denotamos dessa forma aqui. Analogamente, dois segmentos de reta, AB e CD, são congruentes também se eles têm a mesma medida. Nesse caso, nós dizemos que o segmento de reta AB é côngruo ao segmento de reta CD e denotamos dessa forma aqui. Para a congruência de segmentos, nós também podemos denotar dessa forma. Por quê? Aqui nós estamos dizendo que a medida do segmento de reta AB é igual à medida do segmento de reta CD. Bom, mas se esses segmentos têm a mesma medida, então eles são congruentes, de acordo com a definição. Então, tanto faz, ambas as notações estão corretas. Vejamos um exemplo. Considere um quadrado ABCD e um triângulo isósceles EFG, cujos ângulos estão indicados na figura. Então, nós temos aqui um quadrado ABCD e nós sabemos que todos os ângulos internos de um quadrado medem 90 graus. Além disso, nós temos aqui um triângulo isósceles, ou seja, com dois lados iguais, cujos ângulos internos são dados pelo ângulo de 90 graus aqui e dois ângulos de 45 graus. Então, vamos determinar quais desses segmentos de retas que aparecem aqui são congruentes e quais ângulos que aparecem aqui são congruentes. Vamos começar com os segmentos de reta. Bom, dois segmentos são congruentes se e somente se eles têm a mesma medida. Então, não importa a direção. Então, por exemplo, o segmento AC é um segmento de reta horizontal. O segmento AB é um segmento de reta vertical. Porém, como eles são lados de um mesmo quadrado, ambos têm a mesma medida. Bom, ter a mesma medida é suficiente para que os segmentos sejam congruentes. Então, nós podemos dizer que o segmento de reta AB é congruente ao segmento de reta AC ou CA, tanto faz, né? Porque o que importa é a medida. Então, AB é congruente a BD, que é congruente a DC, que é congruente a CA. Analogamente, como esse triângulo aqui é isósceles e nós temos aqui dois ângulos iguais, então nós sabemos que os lados FG e FE são lados iguais, no sentido de ter a mesma medida. Então, o segmento FG tem a mesma medida do segmento FE. Então, FG é congruente a FE, ou analogamente, EF é congruente a FG, certo? Então, todos os quatro lados do quadrado são congruentes entre si, e aqui esses dois lados que têm a mesma medida, do meu triângulo isósceles também são congruentes. E quando nós falamos de ângulos, Bom, então, para que dois ângulos sejam congruentes, eles têm que ter a mesma medida. Então, todos os ângulos internos do quadrado são congruentes. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo B, que é congruente ao ângulo D, que é congruente aqui ao ângulo C. E também nós temos que todos esses ângulos são congruentes ao ângulo F, que também mede 90 graus. Então, o ângulo F também é congruente aqui a todos os lados, todos os ângulos internos desse quadrado. Além disso, os ângulos E e G são congruentes entre si. Então, o ângulo E é congruente ao ângulo G. Bom, e quando dois triângulos são congruentes? Bom, nós dizemos que um triângulo ABC é congruente a um triângulo DEF se for possível estabelecer uma correspondência entre seus vértices, e aqui a correspondência deve ser exatamente A correspondente a D, B correspondente a E e C correspondente a F, se eu quiser dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF, nessa ordem, então a ordem é importante. Então, nós dizemos que esses dois triângulos são congruentes, se ao estabelecer essa correspondência entre seus vértices, nós tivermos que os seus ângulos são ordenadamente congruentes,
Então, o ângulo A deve ser congruente ao ângulo D, o ângulo B congruente ao ângulo E, o ângulo C congruente ao ângulo F, e também, além disso, os seus lados, né, são ordenadamente congruentes, né? Então, por exemplo, o lado AB deve ser congruente ao lado DE, o lado BC deve ser congruente ao lado EF e o lado CA deve ser congruente ao lado FD. Então, nesse caso em que eu tenho uma congruência, né, entre todos os ângulos e todos os lados, né, de forma ordenada, então eu posso dizer que esses triângulos são congruentes, né? A notação que nós usamos para congruência é essa aqui, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Vejamos um exemplo. Os triângulos abaixo, eles são congruentes? Bom, então nós precisamos verificar se é possível estabelecer, né? Notem que aqui eu não perguntei se o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF, né? Então, pode ser que a congruência aconteça em outra ordem, né? Que os vértices estejam relacionados em outra ordem, não tem problema. Mas, para que os triângulos sejam congruentes, eu preciso conseguir estabelecer uma ordem entre esses vértices, né? Uma correspondência ordenada, de forma que todos os ângulos, os correspondentes ângulos, né, sejam congruentes e os lados correspondentes também sejam congruentes. Então, notem que nesse caso eu até consigo estabelecer uma congruência entre os ângulos, né? Então, se eu associar A a D, B a F e C a E, eu consigo estabelecer uma correspondência, uma congruência, né, entre os ângulos, né? Então, o ângulo A mede 30 graus, que é a mesma medida do ângulo D. Como eles têm a mesma medida, então o ângulo A é congruente ao ângulo D. O ângulo B mede 90 graus, que é a mesma medida do ângulo F. Dessa forma, os ângulos B e F também são congruentes. E, por fim, o ângulo C, que mede 60 graus, é congruente ao ângulo E, que também mede 60 graus. Então, aqui nós temos uma correspondência, né? Nesse caso, se os triângulos forem congruentes, então a minha congruência vai ser do triângulo ABC com o triângulo DFE, ok? Mas eles são de fato congruentes? Bom, quando nós analisamos os lados correspondentes, nós vemos que esses lados não têm a mesma medida. Então, dessa forma, nós não teremos triângulos congruentes. Por exemplo, o lado AB, né? Então, o lado AB, ele é o lado adjacente aos ângulos de 30 e 90 graus. Ele mede 3 aqui, né? 3 unidades. Aqui a unidade de medida não foi mencionada. Mas então ele mede 3. Qual que é o lado correspondente a ele no outro triângulo? Bom, vai ser o lado adjacente aos ângulos de 30 e 90 graus. No caso aqui, então, exatamente o lado DF. Mas note, o lado DF mede raiz de 3 e não 3. Então, como a medida do lado AB é diferente da medida do DF, né, e esses seriam os lados correspondentes, então eu nem precisaria analisar os outros lados. A partir daqui eu já consigo dizer que esses triângulos não são congruentes. Tá? Mas é claro que se nós analisarmos, né, as outras correspondências, nós veremos também. Então, por exemplo, o lado BC é o lado que está que é o lado adjacente, né, aos ângulos de 90 e 60 graus. Então, o lado BC, ele corresponde ao lado FE, né, entre os ângulos de 90 e 60 graus. Notem que FE mede 1 e BC mede raiz de 3, então medidas diferentes, então esses segmentos de reta não são congruentes. Mesma coisa a AC, que aqui é o lado adjacente aos ângulos de 30 e 60 graus, é o lado correspondente aqui ao lado DE, certo? Que é o lado adjacente entre os ângulos de 30 e 60 graus. Bom, AC mede 2 raiz de 3, mas DE mede 2, então, novamente, medidas diferentes, então AC não é um segmento congruente a DE, né? Porque suas medidas são diferentes conforme está escrito aqui. Então, neste caso, os triângulos não são congruentes. Então, lembrem-se, para ter congruência de triângulos, nós precisamos de ângulos congruentes e lados congruentes também, ou seja, a mesma medida de ângulos e mesma medida de lados correspondentes.
Próximo exemplo. Os triângulos abaixo, eles são congruentes? Notem que aqui nós não temos todas as informações como nós tínhamos no exemplo anterior, né? No exemplo anterior, nós tínhamos os 3 ângulos determinados e as medidas dos três lados determinados para cada um dos triângulos, né? É verdade que o terceiro ângulo a gente até consegue determinar, porque nós sabemos o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Como eu tenho esses 2 ângulos aqui, então eu consigo determinar qual é o terceiro ângulo. A mesma coisa no triângulo de cá. Porém, eu consigo determinar qual que é o terceiro lado? Bom, pode ser até que eu consiga, né, determinar usando aí umas ferramentas mais avançadas sobre as quais nós não falamos ainda. Mas, assim, de imediato, nós não conseguimos dizer qual é essa medida e também, apenas com a definição, né, de triângulos congruentes, nós não conseguimos afirmar se eles são congruentes ou não. Por isso que existe o que nós chamamos de critérios de congruência de triângulos, né? Que são critérios que nos ajudam, né? Esses critérios são consequências, né? Todos eles podem ser provados geometricamente, são consequências da definição de congruência de triângulos, né? E eles servem para nos ajudar a dizer quando 2 triângulos são congruentes ou não, sem que eu precise necessariamente ter os 3 ângulos e os 3 lados, né? De ambos os triângulos que eu estou comparando. Bom, os casos de congruência são 5, vamos ver aqui. O primeiro caso ele é conhecido como caso lado, ângulo, lado, e ele diz o seguinte: se 2 triângulos têm ordenadamente 2 lados congruentes e o ângulo compreendido entre eles, né, entre esses lados, também são congruentes, então esses triângulos são congruentes. Então, olha só. Nós precisamos ter 2 lados, né, correspondentes congruentes. Então, esses 2 triângulos que eu estou comparando, eles precisam ter 2 lados que têm as mesmas medidas, né? Não as mesmas medidas entre si, né? Mas comparando entre os 2 triângulos, eu preciso que, fixado um lado, tenha um lado correspondente com a mesma medida no outro triângulo e fixado o outro lado, eu tenho, então, um lado com a mesma medida no outro triângulo. Certo. Além disso, o ângulo que se encontra entre esses 2 lados, né, que tem a mesma medida, eles também precisam ser congruentes, ou seja, também precisam ter a mesma medida. Então, olha aqui no meu desenho. Aqui eu tenho o triângulo ABC e o triângulo DEF. Então, note o quê? Que nós temos que o lado AC é congruente, né? Que eu estou indicando dessa forma, que tem a mesma medida. Então, o lado AC é congruente ao lado EF, né? Ou FE, porque eles têm a mesma medida. O lado CB tem a mesma medida do lado ED, certo? E além disso, o ângulo C tem a mesma medida do ângulo E. Se esse for o caso, então nós dizemos o quê? Nós dizemos que o triângulo ACB é congruente ao triângulo. Então, cuidado com a correspondência dos vértices, né? Então, ACB é congruente a FED. Se eu mudar a ordem desses vértices aqui, eu estou falando de uma congruência incorreta, ok? A ordem é importante. Por quê? Eu estou considerando o lado AC correspondente ao FE e o CB correspondente ao ED, ok? Então, quando nós temos 2 lados com a mesma medida e o ângulo entre eles também com a mesma medida, então nós podemos afirmar sim, pelo caso lado, ângulo, ângulo, que esses triângulos são congruentes. O segundo caso é conhecido como ângulo, lado, ângulo, e ele diz o seguinte: se 2 triângulos têm ordenadamente, nessa ordem em relação aos vértices, um lado e 2 ângulos a ele adjacentes congruentes, então esses triângulos são congruentes. Então a ideia é a seguinte: nós temos que ter um lado que tem a mesma medida, né, nos 2 triângulos, e os ângulos adjacentes, ou seja, os ângulos que estão ao lado desse lado aqui, então que estão juntos desse lado, eles têm que ter a mesma medida também. Então, é o que ocorre aqui na figura, né? Então, o lado AC
tem a mesma medida do lado EF ou FE, tanto faz. O ângulo A corresponde ao ângulo F e o ângulo C corresponde ao ângulo E. Então, qual é a correspondência que eu tenho? Bom, o vértice A estará correspondendo ao vértice F, o vértice C estará correspondendo ao vértice E o vértice B é correspondente ao vértice D, certo? Como então AC é congruente, ou seja, tem a mesma medida que FE e os ângulos F e E são congruentes ao A e ao C, então nós podemos dizer que o triângulo ACB é congruente ao triângulo DEF, ok? O terceiro caso de congruência é o caso lado, lado, lado. Ou seja, se dois triângulos têm ordenadamente três lados congruentes, então esses triângulos são congruentes. Se eu tenho dois triângulos com três lados iguais, então eles são congruentes respeitando a ordem dos vértices. Então isso é muito importante. Então aqui, por exemplo, o lado AC tem a mesma medida do lado EF. O lado CB tem a mesma medida do lado FD. E o lado AB ou BA tem a mesma medida de ED. Qual que é a correspondência, então? Notem, o vértice A está aqui entre esses lados de medida 1 e 3, digamos assim. Qual que é o vértice aqui que está entre os lados de medida 1 e 3? É o E. Então, o A será correspondente ao E. Em seguida, o C é o vértice que está entre os lados aqui de medida 1 e 2, digamos assim, que corresponde então ao F, que está entre os lados de medida 1 e 2. Então, A corresponde a E, C corresponde a F, então, obrigatoriamente, B corresponderá ao D. Dessa forma, nós podemos dizer então que os triângulos ABC, por exemplo, é congruente ao triângulo EDF. Então, notem, né? Eu escolhi ir de A até C. E aqui, então, eu preciso ir, uma vez que eu escolho, né, fazer A, B, C, então ele só pode ser congruente ao triângulo EDF. O quarto caso de congruência é conhecido como lado, ângulo, ângulo oposto. Se dois triângulos têm ordenadamente um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a este lado congruentes, então esses triângulos são congruentes. Então a ideia é a seguinte: os dois triângulos que eu quero comparar, eles precisam ter um lado com a mesma medida. Neste lado que tem a mesma medida, um dos seus ângulos precisa ter a mesma medida também. E o ângulo oposto a esse lado, então o ângulo oposto a esse lado, esses ângulos devem ser congruentes também, ou seja, ter a mesma medida também, que é o que acontece aqui na figura, né? Então, notem que nesse caso o lado AC é congruente ao lado EF, o ângulo E é congruente ao ângulo C e os ângulos opostos, B e D, são congruentes entre si também. Então, nesse caso, nós dizemos o quê? Que o triângulo ACB é congruente, aqui muito cuidado com a correspondência, né? Ao triângulo FED, sempre respeitando, então, a ordem de associação dos vértices, ok? Então, ACB é congruente ao triângulo FED. Bom, para o quinto caso de congruência, nós precisamos nos lembrar da definição de triângulo retângulo, né? Então, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo é retângulo quando um dos seus ângulos internos é reto, ou seja, mede 90 graus ou equivalentemente π sobre 2 radianos, né? Então, aqui nós temos um desenho de um triângulo retângulo, né? No caso em que nós temos um triângulo retângulo, o lado oposto a esse ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E os lados que são adjacentes a esse ângulo de 90 graus são chamados de catetos, ok? Bom, o que diz o quinto caso de congruência, então? Ele diz que se dois triângulos são retângulos e esses triângulos retângulos têm ordenadamente um cateto e a hipotenusa congruentes, então esses triângulos são congruentes também. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Então, nós temos que o triângulo ABC e DEF, né,
são triângulos que são retângulos em B e D, respectivamente, então obrigatoriamente o meu vértice B tem que estar associado ao vértice D. E além disso, nós temos aqui que o cateto AB tem a mesma medida do cateto DE e a hipotenusa AC tem a mesma medida da hipotenusa EF. Então, são triângulos retângulos que têm a hipotenusa com a mesma medida e um cateto com a mesma medida. Então, como é que eu escrevo aqui a minha congruência? Sempre respeitando a ordem dos vértices. Então, notem que o vértice A, ele irá corresponder ao vértice E, né? Porque o vértice A, ele está aqui entre a hipotenusa e o cateto que é congruente ao cateto do outro triângulo, né? O vértice E está entre a hipotenusa e o cateto que é correspondente, né? Que é congruente ao cateto do outro triângulo. Então, A e E são correspondidos aqui, né? Estão associados. Bom, o vértice B está associado ao D, como eu já tinha dito, então obrigatoriamente o C deve estar associado ao F. Então, nós podemos dizer o quê? Que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EDF, nessa ordem, ok, pessoal? Certo, então agora a gente pode voltar para aquela nossa pergunta inicial, né? Esses triângulos, né, dados são congruentes? Consigo responder agora? Bom, agora eu só preciso verificar se esses dois triângulos eles se encaixam em algum dos critérios de congruência que nós vimos, né? A princípio, nós conseguimos verificar o quê? Que o vértice B do primeiro triângulo tem a mesma medida do vértice F do segundo triângulo. Então, os ângulos B e F são congruentes. Então, tudo que eu achar de congruente eu vou marcando. Depois eu penso nos critérios. Além disso, o vértice C aqui, né, tem um ângulo de 45 graus que tem, então, a mesma medida do ângulo do vértice D. Então, o ângulo C é congruente ao ângulo D. Então, esses vértices aqui, eles devem estar em correspondência, provavelmente. Além disso, o que mais nós conseguimos verificar? Bom, nós conseguimos verificar as medidas dos lados, né? Então, quais que são os lados correspondentes a esses ângulos, né? Então, note que aqui o lado BC é o lado que é adjacente a ambos os ângulos que eu conheço, né? E esse lado BC, ele mede 3 raiz de 2. Qual que é o lado correspondente a ele no segundo triângulo? Bom, tem que ser o lado, né, que está entre os ângulos que eu conheço, de 78,7 e 45 graus. Bom, 78,7 está aqui, 45 está aqui, então o lado só pode ser esse aqui. Então, notem que o lado BC é correspondente ao lado FD e que ambos têm a mesma medida. Ah, legal! Então, o lado BC mede 3 raiz de 2, que é a medida do lado FD. Isso significa que BC e FD são lados congruentes. Aqui então eu já consigo concluir alguma coisa, né? Qual o caso de congruência, qual critério de congruência nós podemos utilizar? Bom, nós utilizaremos o critério ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo, né? Nós temos dois ângulos congruentes e o lado adjacente a eles congruentes também. Então, nesse caso, estabelecendo aqui a correspondência, né, de B com F, C com D e A com E, nós podemos dizer então que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFD, ok? Vamos para mais um exemplo. Então, na figura abaixo, o triângulo PCD, então aqui PCD, esse triângulo aqui, é congruente ao triângulo PBA. Determine o valor de x e y, então quero encontrar os valores de x e de y, e a razão entre os perímetros dos triângulos PCA e PBD, ok? E aí ele te dá algumas informações, né? Sabendo que AB mede 15, AP mede 2y mais 17, CD, esse segmento aqui, mede x mais 5, e PD, esse segmento aqui,
mede 3y menos 2, certo? Então, com essas informações, as medidas, né, de alguns segmentos e também com essas informações de congruência, nós vamos encontrar os valores de x, y e a razão, ou seja, o quociente entre os perímetros dos triângulos PCA e PBD. Vamos lá. Então, aqui eu anotei, né, as informações que eu preciso encontrar, x, y, e a razão entre os perímetros do triângulo PCA e do triângulo PBD. E agora eu vou começar anotando todas as informações possíveis, né? O exercício fala o quê? Que os triângulos PCD e PBA são congruentes. Então, PCD, esse triângulo do canto de cá, e PBA são congruentes, né? Então, aqui eu preciso analisar. De fato, notem o quê? Que eu tenho esse ângulo aqui, C, eu vou chamar de C, certo? Congruente ao ângulo B. Eu tenho esse ângulo aqui, que eu não vou denominar, né? Mas esse ângulo aqui também está indicado como congruente a esse ângulo aqui. E o lado PC congruente ao lado PB, né? Então, a figura indica essas três congruências, né? Qual que é o caso de congruência utilizado aqui, né? É o caso ângulo, lado, ângulo, né? Eu tenho dois lados que são congruentes e tenho os ângulos adjacentes congruentes também nesses dois triângulos do canto aqui. Agora, notem o seguinte, qual que é a correspondência, né? Se P, vamos voltar aqui. Se PCD é congruente a PBA, então o vértice C, bom, é claro que o vértice P corresponde ao vértice P, o vértice C corresponde ao vértice B e o vértice D corresponde ao vértice A. Então, esse vértice está relacionado a esse vértice relacionado a esse. Se eles são congruentes, né, então nós também podemos afirmar, por exemplo, que o ângulo A é igual ao ângulo D. Além disso, o segmento de reta BA ou AB vai ser igual, né, ter a mesma medida, congruente, né, ao segmento CD ou DC, tanto faz. E também, né, nós temos que esse lado aqui, o lado PA, então o lado PA, ele será congruente ao PD. Então, todas essas informações eu consigo obter sabendo que esses dois triângulos são congruentes. Então, aqui eu anotei essas informações, né? Então, o ângulo A é congruente ao ângulo D, anotei aqui. O ângulo C é congruente ao ângulo B, anotei aqui. O lado PC é congruente a PB. O lado PA é congruente a PD. E o lado DC é congruente ao BA. Então, as suas medidas são iguais, né? Aqui eu estou denotando em termos das medidas. Certo? Bom, como PA é congruente a PD, ou seja, como esses lados têm a mesma medida, então nós podemos dizer que 2y mais 17 é igual a 3y menos 2. Bom, mas esta é uma equação do primeiro grau que eu sei resolver. Resolvendo, eu obtenho então que y é igual a 19. O valor de y eu encontrei. Além disso, né, como DC tem a mesma medida de BA, e eu sei que DC mede x mais 5 e BA 15, então eu sei que x mais 5 é igual a 15, também uma equação do primeiro grau, x então é igual a 10. Ah, legal, encontrei duas informações das três que eu estou procurando. Resta agora nós compararmos os perímetros dos triângulos PCA e dos triângulos PBD. Vamos lá. Então, aqui notem que eu peguei essa figura e desmembrei em duas, né? De forma que esse triângulo aqui, né, PC, aqui é o B, certo? Então, esse triângulo aqui é exatamente esse triângulo aqui, ok? Então, eu chamei aqui de alfa e beta esses dois ângulos, né? Alfa e beta. Esse ângulo vermelho é o ângulo C, esse ângulo vermelho é o ângulo B, que nós já sabemos que são iguais pelas congruências iniciais dadas. Eu chamei esse ângulo aqui de D e esse ângulo de A, que nós também já sabemos que são iguais pelas congruências dadas. E também nós sabemos que PA e PD
são iguais, então marquei aqui também. E aqui todas as outras, né? Aqui estão as que eu vou usar principalmente. Por quê? Notem o seguinte, primeiramente, nós temos que a soma do ângulo C com o ângulo alfa forma, né, um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Assim como a soma do ângulo B com o ângulo beta. Então, C mais alfa é 180 graus, que é igual também a beta mais B, que foi o que eu escrevi aqui. Só que da congruência inicial, nós sabemos que o ângulo B é congruente, né, tem a mesma medida que o ângulo C. Então, nós temos essa equação aqui. C mais alfa é igual a beta mais C. Então, eliminando esse C, né, subtraindo o C dos dois lados da equação, né, o valor do ângulo C, nós obtemos que o ângulo alfa é igual ao ângulo beta. Então, esses ângulos amarelinhos, né, eles não estão da mesma cor à toa, né? De fato, a gente mostrou aqui que esses ângulos são iguais. Ah, mas o que eu consigo com isso, então? Eu consigo o seguinte, notem que esse lado aqui PA e o lado PD, nós já sabíamos que são congruentes. Além disso, o ângulo D e o ângulo A são congruentes também. Então, eu tenho um lado e um ângulo adjacente nos meus triângulos que são congruentes, né? A congruente a D, PA congruente a PD. Além disso, nós acabamos de mostrar que alfa e beta são iguais. Dessa forma, o ângulo oposto aqui ao lado PD é beta. O ângulo oposto aqui ao lado PA é alfa, só que alfa e beta são iguais. Então, notem, pessoal, que esses dois triângulos aqui são congruentes pelo critério lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo, ângulo oposto. Então, o que eu consigo concluir? Que os triângulos PCA e PBD são congruentes pelo quarto caso de congruência, lado, ângulo, ângulo oposto. Pessoal, se esses triângulos são congruentes, então é claro que os seus três lados são congruentes, têm a mesma medida, logo os seus respectivos perímetros serão iguais, terão a mesma medida. Bom, se os seus perímetros são iguais, então a razão entre os perímetros é igual a 1, ok? E assim nós terminamos mais essa aula. Muito obrigada e até a próxima!